Bom, pessoal, vamos para a última questão do Enem 2021 de Física. Dessa vez, uma questão sobre termodinâmica. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. De fato, algumas panelas são feitas de cerâmica, até mesmo de barro, e, portanto, demoram um pouquinho mais para conduzir o calor, enquanto que existem panelas de alumínio que fazem essa condução de maneira mais rápida. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, de sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT igual a K vezes A vezes ΔT, isso dividido por D. Veja, esta relação é conhecida como equação de Fourier, e esse quociente daqui, a variação do calor pela variação do tempo, pode ser interpretada também como fluxo de calor. Beleza? Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT igual a A, em que A é a área, né? Vezes ΔT, que é a variação de temperatura, e aqui nós temos algo interessante. Temos D1 sobre K1 mais D2 sobre K2 no denominador, em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, com essa condutividade, o ferro, com essa condutividade, e o aço, que possui essa condutividade combinado com o cobre, e aqui nós temos a condutividade do cobre. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de metade da espessura em cobre e a outra metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total. Então, essa espessura total chamaremos de Dzinho, e com a mesma área de fundo que chamaremos de A. Ótimo! Vamos agora ver o que a questão quer da gente. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Pessoal, queremos então calcular para cada uma dessas panelas o fluxo de calor. Aquela que tiver melhor fluxo será mais econômica, pois cozinhará mais rapidamente. E aquela que tiver menor fluxo de calor, dadas as mesmas condições, né? Mesma variação de temperatura, por exemplo, além de ter a mesma espessura total e a mesma área de fundo, aquele que tiver menor fluxo de calor será a panela menos econômica. Perfeito. Vamos lá. Primeiro vamos fazer esse teste para o alumínio. Queremos descobrir o fluxo do alumínio. O fluxo do alumínio vai ser a mesma coisa que a condutividade do alumínio vezes a área, vezes a variação de temperatura e dividimos isso pela espessura. Veja que nessa equação já estamos adotando uma espessura equivalente para todos os materiais e também uma área que segue o mesmo raciocínio. Veja que vamos considerar para todas a mesma variação de temperatura, para que essa análise seja feita sob condições iguais. A condutividade do alumínio, de acordo com a questão, é de 20 watts por metro Kelvin. Muito bem, vamos lá. Colocamos aqui a condutividade do alumínio e o resto fica em termos dessas variáveis mesmo. Então, podemos separar aqui
o fluxo de calor para a panela de alumínio. Outra panela bastante comum é a panela de ferro, né? Vamos descobrir então o fluxo de calor para esta panela. Então agora queremos o fluxo de calor para a panela de ferro. Mantemos a mesma área, mesma variação de temperatura, consideramos aqui a mesma espessura também. A condutividade do ferro é de 8 watts por metro Kelvin. Então aqui colocamos 8 vezes A vezes ΔT dividido por D. Legal. Temos aqui o fluxo de calor para o ferro. Veja que resta somente agora a panela que é composta metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço. Aqui nós temos uma expressão peculiar, né? Então vamos lá. Vamos encontrar agora o fluxo de calor para essa panela, que é uma composição de cobre e de aço. Colocar assim, cobre e aço. Muito bem. A expressão que nós temos, de acordo com o enunciado, é a seguinte. Pegamos a área, multiplicamos aqui pela variação da temperatura e aqui no denominador nós colocamos esse fator peculiar, né? D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Veja aqui, a questão diz pra gente que o primeiro material pode ser o cobre. Então aqui vamos colocar a espessura do cobre dividida pela condutividade do cobre. E aqui a gente coloca de aço, né? Espessura do aço, condutividade do aço. Legal. A questão diz pra gente que em termos de formação de material, né? Nós temos 1/2 da espessura de cobre e 1/2 da espessura de aço. Veja então que a espessura do cobre é igual à espessura do aço e corresponde a esse valor, que era D, sobre 2. Afinal, a espessura total considerávamos que aqui era D, né? Mas como temos metade de um material, metade do outro, temos então para cada um deles D sobre 2. Vamos lá. Teríamos então que esse fluxo vai ser a área multiplicada pela variação de temperatura. Essa espessura vai ser a mesma coisa que D sobre 2. Aqui também vai ser D sobre 2. A condutividade do cobre é a mesma coisa que 40 watts por metro Kelvin. Então aqui colocamos 40. A gente pode até fingir que tem 1 aqui embaixo, né? Para poder fazer meios pelos extremos aqui depois. E para o outro material, que é o aço, nós temos uma condutividade de 5 watts por metro Kelvin. Então aqui colocamos 5 e colocamos aqui o denominador de 1 só para facilitar um pouco a nossa vida nessas continhas bonitinhas, ou não tão bonitinhas assim. Vamos lá. O fluxo vai ser a mesma coisa aqui. Mais uma vez, área, variação de temperatura. Aqui a gente faz meios pelos extremos. 1 vezes D é a mesma coisa que D. 1 vezes D também é a mesma coisa que D. Ficaríamos assim. Aqui nós fazemos 40 vezes 2, que vai dar 80. E aqui 5 vezes 2, que vai dar 10. Então aqui colocamos 80 e aqui vamos colocar 10. Veja que o mínimo múltiplo comum de 80 e 10 seria o próprio 80. Então aqui teríamos área vezes variação de temperatura. E vamos lá. O mínimo aqui vai ser 80. Legal. 80 dividido por 80 é a mesma coisa que 1. E 1 vezes D é a mesma coisa que D. Mais 80 dividido por 10 é 8. 8 vezes D, temos aqui 8D.
Trabalho bem braçal, né? Então teríamos aqui a área, vamos multiplicar pela variação de temperatura. 8D mais D é 9D. Então teríamos 9D e aqui teríamos 80. Vamos lá. Podemos resolver este termo daqui pegando o numerador e multiplicando pelo inverso da fração de baixo, né? Já que embaixo nós temos uma fração, regrinha matemática. Então, área vezes variação de temperatura vezes 80 dividido por 9D. Teremos, então, aqui 80 dividido por 9. Vamos lá, 80 dividido por 9. Vamos colocar aqui, bem bonitinho, ou não, 80 dividido por 9. Veja que aqui o valor mais próximo seria multiplicar por 8, 72. Vai sobrar 8 aqui, né? A gente coloca uma vírgula, vamos lá, vai colocar 8, vai ficar 8 infinitamente. Então a gente pode considerar como se fosse algo muito próximo ali de 8,9, né? Então aqui teríamos aproximadamente 8,9 vezes a área, vezes a variação de temperatura, e aqui dividimos pela espessura D. Legal! Veja que agora nós podemos comparar isso muito bem. A panela mais econômica vai ser a panela de alumínio, que tem o maior resultado para o fluxo de calor, né? Então aqui, alumínio, né? Vai ser o mais econômico. O que está no meio ali seria o da composição aqui de cobre e aço. 8,9 vezes A vezes ΔT sobre D, né? Então essa mistura vem depois e por último vem realmente a de ferro, é o menor valor encontrado. Então nossa resposta é a letra B de bronquite. É isso, pessoal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.